Olá, boa noite. Eleições 2018. A TV Sergipe inicia hoje a rodada de entrevistas dos candidatos ao governo do estado neste segundo turno. Foram convidados para participar os candidatos Belivaldo Chagas, do PSD, e Valadares Filho, do PSB. A ordem das entrevistas dos candidatos ao vivo aqui no SE2 foi definida por sorteio realizado na presença das assessorias dos candidatos. Vale ressaltar que os candidatos não podem apresentar nenhum documento ou material impresso durante as entrevistas e nem utilizar trechos dessas entrevistas na campanha eleitoral. Por ordem de sorteio, hoje a entrevista será com o candidato Belivaldo Chagas, do PSD. Candidato, boa noite. Boa noite, Suzana. A nossa entrevista terá 15 minutos e o tempo começa a contar a partir de agora. Temos aqui, então, o cronômetro, exatamente começa a contar a partir de agora. O senhor foi vice-governador por 2 vezes. E quando assumiu e foi questionado sobre a sua participação no governo Jackson Barreto, o senhor falou: governador é governador e vice é vice. O vice não manda, não dá ordens. Mas agora, na sua campanha, o senhor apresenta a sua candidata a vice como protagonista da futura gestão. Por que o senhor não foi tão participativo no governo de Jackson Barreto quanto promete agora que a sua vice vai ser? Olha, Suzana, é preciso deixar bem claro essa questão. Mas primeiro me permita agradecer aos cerca de 403 mil eleitores que confiaram em Belivaldo Chagas, me fazendo com que estivesse aqui para participar da eleição de segundo turno. Quando eu digo, e é verdade, que vice-governador não decide, é porque não dá para você ter no governo 2 pessoas mandando. Mas dá para você ter o governador, que é quem decide, e o vice-governador participando, sugerindo. Em determinado momento, a sugestão pode ser acatada ou não. Eu fui vice-governador de Marcelo Deda e eu nunca neguei que eu tinha uma participação ativa. Ele me ouvia, mas quem mandava era ele, quem determinava era ele. Com Jackson Barreto, eu fui vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil. Nós conversávamos sobre o governo. Ele tinha a meta dele estabelecida, ele tinha os programas, os projetos deles firmados e eu participava com sugestões, mas nem sempre também eram acatadas. O que não significa dizer que eu não tinha participado. Fato. O fato de termos hoje Eliane Aquino, claro que ela vai ser extremamente importante pela mulher que ela é, pelo que ela representa, pela capacidade técnica que ela também tem. Vai estar participando do governo, vai estar sugerindo. Quando eu entender que a sugestão é boa, eu acatarei. Quando eu entender que não está dentro da minha linha de raciocínio, automaticamente eu farei do meu jeito. Governador tem que ser governador. Ele não pode estar sendo teleguiado nem por A nem por B, mas vou estar ouvindo a sociedade, vou estar ouvindo a minha vice-governadora, como a gente costuma ouvir os técnicos da área como um todo. Agora, qual será, então, a participação do ex-governador Jackson Barreto em um eventual governo do senhor, uma vez que Jackson não conseguiu se eleger senador? Nenhuma, zero. Jackson Barreto tem a história dele construída. Ele já fez o que tinha que fazer pelo Estado. Ele acabou de sair do governo agora. Eu não tenho nenhum compromisso no campo administrativo com Jackson Barreto. Eu estou governador hoje, Jackson saiu no dia 6 de abril. Eu assumi e todas as decisões foram tomadas por mim. Não tem participação nenhuma de Jackson Barreto, não tem e não terá. O terei como amigo tenho várias pessoas, mas em nenhum momento houve qualquer tipo de discussão entre Belivaldo e Jackson Barreto, no sentido de que ele possa vir a compor o governo. Tenho certeza absoluta que ele não tem esse interesse, porque afinal de contas você acabou de sair do governo agora. E não há nenhum projeto com o objetivo de tê-lo como secretário ou qualquer coisa. Formarei uma equipe de governo dentro daquilo que eu penso, com pessoas técnicas totalmente diferentes do que pensa, do que há Jackson Barreto. Agora, repito, eu não escondo meus amigos. Eu não vou simplesmente dizer que a partir de hoje, só porque Jackson não teve sucesso na eleição, ele passa a ser meu inimigo, meu adversário, não. Amigo sim, agora no governo, Belivaldo, Jackson com certeza vai descansar, vai curtir, né, o período agora de descanso, mas participação nenhuma, não consta nenhuma possibilidade de participação de Jackson Barreto. Então, politicamente falando, o senhor não vai abrir nenhuma possibilidade? Isso vem a ser um racha político com o ex-governador? Em hipótese alguma, não terei nenhum racha político, mas não há nenhuma necessidade de Jackson Barreto participar da minha equipe de governo. Candidato, agora no segundo turno, partidos e lideranças que não estavam com o senhor no primeiro turno manifestaram, declararam apoio à sua candidatura. A sua própria coligação já tem 7 partidos. Então, pergunto, qual a influência desses partidos, que estão com o senhor desde o início,
e os que chegaram agora na composição do seu possível secretariado. Como o senhor pretende balancear o peso da indicação política à capacidade técnica do secretariado? Olha, Suzane, eu não tenho recebido apoio de partidos, não. Nós temos uma composição partidária da qual participamos no primeiro turno. O fato é que nós tivemos 9 candidaturas. A população escolheu 2 para o segundo turno. Apoios aqui ou acolá, manifestações de voto aqui ou acolá têm acontecido e a gente tem que receber isso de bom grado, mas sem nenhuma composição política, sem nenhum acordo político. A aliança política que eu fiz com a população. Como nós temos agora apenas 2 candidaturas, e é claro, é normal, é natural de que um político X, Y, A ou B, de repente queira manifestar apoio tanto à minha candidatura como à candidatura do nosso concorrente. Ou simplesmente dizer que não vai apoiar ninguém e liberar. De tudo está acontecendo. Apoios estão sendo colocados à minha candidatura, apoios estão sendo colocados à candidatura do concorrente e outros estão dizendo que prefere não apoiar ninguém. Não há nenhum acordo que não seja de conhecimento, não há nenhuma coligação, não há nada, apenas manifestação de interesse pelo fato de termos 2 candidaturas. Vamos então agora falar sobre os servidores públicos, porque no atual governo eles passaram a receber o salário parcelado e em atraso. O senhor até fez algumas ações na tentativa de regular essa situação, mas ainda não conseguiu. Lembrando que o servidor público está há alguns anos sem reajuste. Qual o prazo que o senhor pode passar para o servidor público de que vai resolver esse problema, ou pelo menos tentar resolver esse problema? E quanto tempo os servidores da ativa e aposentados vão poder receber em dia? Olha, eu não sou do tipo que gosta de estabelecer prazo, porque a gente corre o risco de estabelecer um prazo e não cumprir. O fato é que nós começamos a trabalhar a partir do momento que assumimos o governo para trazer a folha para dentro do mês. Enfrentei os meses de julho, agosto, setembro, que são meses de arrecadação baixíssima, é histórico isso em relação ao FPE, mas crescemos em relação ao ICMS. Nós já estamos pagando hoje a 70% dos servidores dentro do mês. Isso significa dizer que 44 mil servidores estão recebendo do mês. A minha meta, o meu projeto é trazer todos os servidores para que possamos pagar dentro do mês. E não é favor, não. É obrigação, é respeito ao servidor. Mas a gente precisa buscar o reequilíbrio das nossas finanças, fazer com que o Estado caiba dentro do próprio Estado. Não dá para a gente ficar arrecadando menos do que o que gasta, então vamos buscar o reequilíbrio das nossas finanças e com isso atender os servidores, não apenas no que diz respeito à questão de pagar o seu salário dentro do mês, mas também tentar conseguir um aumento, uma majoração aqui ou acolá, enfim, dentro de um trabalho equilibrado, com pés no chão. Não sou do tipo de pessoa que gosta de prometer para agradar e depois não cumprir. Vamos trabalhar primeiro. Candidato, no seu plano de governo, que está registrado e disponível no site do TRE, o senhor não cita nenhum investimento para a DESO, que é a Companhia de Saneamento de Sergipe, nem quando fala sobre recursos hídricos e nem quando fala sobre saneamento básico. O eleitor pode considerar com isso que o senhor pretende retomar os estudos que foram iniciados na gestão anterior para tentar vender a companhia, caso o senhor seja reeleito? Não tenho nenhum compromisso com privatização da DESO. Acho que a gente precisa, sim, buscar meios para que a gente consiga recursos para investir com a DESO. Isso pode ser feito através de uma parceria público-privada. Aliás, realmente, no governo Jacques, houve essa polêmica por conta de um estudo contratado via BNDES, que se colocou à disposição dos estados da federação para que tivéssemos estudos. Eu, particularmente, defendi a tese de que ter um estudo não seria ruim. Acho que seria ótimo você saber o que pode ser. Você abrir o mercado de capital da DESO para que você possa conseguir mais recursos, você torná-la uma empresa mais eficiente. É isso que a gente precisa. O senhor não descarta a possibilidade de retomar esses estudos? Retomar estudos sem que seja com o objetivo de privatizá-la, mas retomar estudo para saber qual o melhor caminho para que você possa buscar recursos para investir. Ela precisa se tornar uma empresa com capacidade de recuperar a sua eficiência. É isso que a gente precisa para a DESO. Recuperação da sua eficiência para prestar melhor serviço. Diminuir o índice que nós temos de perda de água, que é muito grande. Você produz uma água tratada que se perde muito. Então a igreja precisa ser modernizada. O que eu quero para a DESO é isso, modernizá-la, torná-la mais eficiente para que ela possa prestar mais serviço à sociedade. Agora, privatização não há necessidade nenhuma. Mas quem sabe, parcerias público-privadas, quem sabe abertura do capital. Enfim, o estudo tinha esse objetivo, é que num determinado momento se pensou que era um estudo única e exclusivamente para privatizá-la. Zero de possibilidade no que diz respeito à privatização da DESO.
Os últimos governos que o senhor fez parte pegaram diversos empréstimos. O senhor, sendo eleito, pretende fazer mais algum empréstimo para realizar as obras e mudanças que o senhor quer fazer, caso seja reeleito? Olha, essa questão de empréstimo é uma questão muito relativa. Às vezes se critica porque o governo fez sim empréstimos para que pudesse ter investimentos, já que o Estado não tem capacidade de investimento, mas tem capacidade de contrair empréstimo. São empréstimos praticamente subsidiados, com apoio do BNDES, empréstimos via Banco Mundial, empréstimos via FIDA, enfim, que é extremamente importante para o desenvolvimento. Você buscar empréstimo dentro da capacidade de endividamento do Estado para você desenvolver o Estado, não existe nada de anormal. Mas eu acho que é preciso, no primeiro momento, a gente sentir o que vai acontecer. Se reeleito, e espero, com fé em Deus e a confiança do povo sergipano, primeiro a gente precisa entender o que é que vai acontecer no que diz respeito ao nosso país. Nós temos aí 2 candidaturas postas de presidente da República e você não sabe o que é que vai acontecer a partir do primeiro ano da gestão do governo federal. E o Estado não dá para viver sozinho. Nós, enquanto Estados do Nordeste, um Estado pequeno como o nosso, precisamos muito do governo federal. Se o governo federal entender que pode ajudar os estados, automaticamente você não vai precisar de empréstimo. Mas se você não tem condições de ter recursos do governo federal e tem capacidade de endividamento, nada normal. Mas não tenho no meu planejamento nenhuma preocupação de já estar nesse momento em busca de contrair empréstimo. Vamos pagar primeiro o que nós estamos devendo, tentar, repito, reequilibrar as nossas finanças, fazendo o dever de casa. Dá para se buscar a recuperação cobrando dos sonegadores que não estão devendo. Devo aqui dizer, fruto de um trabalho, né, do dia a dia da Secretaria de Estado da Fazenda, nós estamos conseguindo recuperar alguns impostos que não estavam sendo pagos, principalmente no que diz respeito ao ICMS. Existem projetos para aumentar essa arrecadação do Estado? Claro, a gente já faz isso, a gente já está trabalhando nesse sentido. A Petrobras, agora no dia 28, pagou um auto de infração, depois de várias discussões, inclusive no Supremo Tribunal Federal, da ordem de 129 milhões de reais. E com isso a gente teve uma boa arrecadação de ICMS, que foi dividida também para os municípios. Porque veja, Suzane, nós recebemos desse auto de infração 129 milhões de reais. 24 milhões de fração vai para os municípios em forma de ICMS. Mais 24 milhões em forma de Fundeb. E aí você tem outras divisões. Líquido, nós ficamos, eu vou chamar assim, de líquido, aquilo que sobrou dos 129 milhões, 71 milhões de reais. Isso já vai servir para quê? Para que a gente pague os nossos fornecedores, para que a gente bote as nossas contas em dias, enfim. Nós estamos cobrando de quem não estava pagando. E desta forma, a gente incrementa a arrecadação e pode, aos poucos, ir recuperando a capacidade de investimento do Estado. Agora, candidato, em relação à saúde pública, na página 17 do seu plano de governo, o senhor fala em uma gestão compartilhada da saúde. Como é que funcionaria isso? Você buscando a seguinte fórmula, e já estamos colocando isso em prática, fazer com que a rede funcione de forma interligada. Ou você funciona dessa forma ou não dá certo. Se você for ver os números desse final de semana, que foi um final de semana prolongado, todos os hospitais regionais atenderam as pessoas que para lá se dirigiram. O hospital de fazer 500 atendimentos, de fazer 400, de fazer 300, os hospitais regionais estão funcionando. Mas a gente precisa também fazer funcionar, dentro desta parceria, de forma interligada, os hospitais filantrópicos. Veja um grande exemplo, o Hospital de Cirurgia aqui em Aracaju. Se o Hospital de Cirurgia não estivesse funcionando, nós estaríamos com problema no USE. O uso está praticamente desafogado, a fila andou. Por que andou? Porque nós investimos recursos da ordem de 8 milhões e 600 mil reais dentro do Hospital de Cirurgia, que é um hospital filantrópico. O Hospital de Cirurgia não pertence à rede estadual, mas lá ele está habilitado junto ao Ministério da Saúde para fazer cirurgias cardíacas, coisa que a gente não faz, por exemplo, no USE. E a gente tinha pessoas internadas no USE com 60, 90 dias para trocar o marca-passo. Isso está acontecendo. Nós vamos sim conseguir fazer cirurgias ortopédicas, ainda que seja monotraumas, no Hospital Regional de Glória. Já está tudo preparado para isso. Enfim, é colocar os hospitais regionais, a rede filantrópica, para funcionar em rede. Se tudo funcionar em rede, com certeza vai funcionar como se fosse uma orquestra. Não podemos deixar que um hospital desse desafine, porque se um desafinar, o restante não funciona. Candidato, já que o senhor está falando de hospital, eu preciso perguntar sobre o Hospital do Câncer. Se reeleito, haverá um novo projeto de construção? Alguma coisa vai ser aproveitada do que foi feito antes? O tal crescimento para baixo, que foi amplamente divulgado por um ex-secretário, poderá ser aproveitado? Olha, o Hospital do Câncer é sim uma necessidade, a gente não pode negar isso, mas não na forma que ele fora projetado lá atrás. Da forma que fora projetado, você teria que investir aí quase 100 milhões de reais para construí-lo,
cerca de 70 milhões de reais para equipá-lo e um custeio aí de aproximadamente R$1 milhão por dia, portanto muito alto. O fato é que são 5 anos, 6 anos praticamente, que se fala nessa construção do hospital. Enquanto isso, nós avançamos na área de oncologia no USE. Nós estamos com o setor de radioterapia, de acelerador linear, funcionando. Veja essa questão de radioterapia, por exemplo. Nós abrimos agora um 3º turno. À noite as pessoas estão sendo atendidas. Então, há a necessidade, nós já mudamos o projeto, já estamos trabalhando a licitação deste projeto para licitar a obra. De que forma? De forma modulada. Você começa a construir aquilo que você precisa para fazer a integração aos serviços atualmente existentes no USE, sem que você tenha que construir uma nova estrutura com 27 mil metros quadrados, que é o que se previa, com nova lavanderia, com nova cozinha, com novo isso, com novo aquilo outro. Não, vamos integrar o que temos hoje no USE a uma nova construção de um novo prédio que vai funcionar como Hospital do Câncer. O tempo da entrevista acabou, agora o senhor tem 30 segundos para o recado final ao telespectador. Olha, eu quero agradecer mais essa oportunidade de estar aqui na TV Sergipe e dizer a você, sergipano, confie em Belivaldo Chagas. Vocês têm agora 2 projetos, é importante compará-lo. Eu não vou entrar na neura de briga nem de discussão de ordem pessoal. Eu quero apresentar projetos e dizer, cheguei para resolver e já estou resolvendo. É Belivaldo, governador 55, é uma proposta para o desenvolvimento de Sergipe. Candidato, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite. Muito obrigado. Amanhã a entrevista será com o candidato Valadares Filho, do PSB. E a seguir, começa em Aracaju a campanha de vacinação contra a raiva. Agora 7h17. Nas Óticas A Fábrica tem promoção Varilux em dobro.